Em Salvador, que tem aquela porradaria generalizada lá. Tu que tá dizendo, pra mim o Carnaval de Salvador deve ser o maior e melhor do Brasil. Cara, deve ser incrível, cara. Tu já arrumou treta com os paulistas, agora tu tá arrumando treta com o pessoal de Salvador, bicho? Tá maluco? Estamos começando mais um episódio e hoje não poderia deixar de ser sobre a história do Carnaval. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Hoje vamos falar de gente nua, de pessoas em êxtase, embalados por bebida alcoólica, música bem ritmada, gente assim, querendo se entregar aos prazeres da vida, aos prazeres da carne. Exatamente. Qualquer pessoa nos dias de hoje que você perguntar, pô, o que é o Carnaval? A pessoa vai falar, pô, é aquela festa maluca, aquele feriadão que tem ali normalmente em fevereiro ou março, mas a pessoa não sabe a origem. Né? De onde que surgiu isso? De onde que veio? É comemorado no mundo inteiro, né? É só aqui no Brasil que tem desfile. Então, exatamente. O Carnaval, ele é uma mistura de vários elementos, de vários períodos históricos, que é muito curioso. A gente vai ter que voltar lá no Império Romano, né? Até antes do Império Romano, né? Algumas civilizações, como a civilização grega, a civilização egípcia, eles tinham as suas formas de manifestação, de cultuar os seus deuses, né? E aí você tinha até algumas festas que eram específicas, como, por exemplo, quem já ouviu falar na Saturnália, né? Ou a Lupercalia, que eram eventos, né? Que as pessoas se reuniam na Grécia, posteriormente no Império Romano, justamente para fazer oferenda aos deuses, né? Danças, era uma festa regada em bebida, né? E muito para comemorar o fim do inverno também, né? Porque no hemisfério norte esse período de fevereiro e março é quando acaba o inverno, né? Diferente daqui do Brasil. Pô, eu achei isso muito legal, porque o Carnaval ele vai ter várias origens por causa disso, né? Porque ele representa essa alegria aí do fim do inverno e esse início da primavera, em que a natureza ela está fértil, né? Flores para todo lado. É o período ali de beleza natural, né? De uma efervescência, digamos assim, da natureza. Parece que isso influenciou as pessoas aí em várias épocas da história da humanidade. Eu acho um simbolismo muito forte, né? Porque o inverno... É aquilo, a gente tá no Brasil, a gente não tem um inverno, né? Com neve, você tem que se preparar e estocar coisas, mas lá no hemisfério norte, né? Em países da Europa, por exemplo, o inverno é muito simbólico isso. Era aquele momento que a noite é mais longa que o dia. É aquele momento que a morte ela se sobrepõe à vida. É aquele momento que a fome vence a saciedade. Então quando o pessoal sai do inverno, tipo, cara, eu sobrevivi, né? Eu consigo me colocar no lugar dessas pessoas da antiguidade, dessa euforia, né? Caramba, porra, que fase ruim que a gente passou, mas a gente sobreviveu, né? E aí algumas dessas festas, como eu falei, já mencionei a Saturnália e a Lupercalia. Aí já é Roma, pô. E isso já é Roma, mas antes disso, a gente tinha festas para o deus Dionísio, né? Que era um deus grego, depois assimilado pelo Império Romano, que, pô, era regado em bebida, em vinho, então a galera ficava muito, muito eufórica. E tinha também, no Egito, por exemplo, né? Uma das deusas do panteão egípcio, uma das mais famosas, inclusive, é a deusa Ísis, né? E, nessa época da antiguidade, reverenciavam ela como uma padrinha, como a protetora dos marinheiros. Né? Então ela recebia uma homenagem específica dos marinheiros. Então o pessoal também ia pra rua, né? Mostrava, colocavam uma espécie de rodas em embarcações, né? Empurrava pela rua, assim, tudo como uma forma de manifestação. Então é uma coisa muito pagã, né? Como a gente tá vendo assim, uma coisa muito, né, ligada aos elementos da natureza, né? Porque depois de tanto tempo do equinócio de outono, do solstício, do não sei o que, então uma coisa muito ligada às estações do ano. Né? E era sempre nesse período aqui, margeando ali fevereiro e março. É sempre esse final de inverno e início da primavera, né? A palavra que eu não achei agora há pouco era fertilidade, né? Fertilidade, exatamente. Quem nunca ouviu falar no Bacanal, que era uma festa, né? Que todo mundo estava liberado ali, que era uma homenagem ao deus Baco. Ô, Bruno, você é um cara bacana falando isso? Eu espero que não tenha nada a ver com isso, porque senão vai me colocar em maus lençóis aqui. A palavra bacanal vem de Baco e bacana tem a ver com
participante da festa, pô, lá das orgias. É mesmo? Caraca. Então não, eu não sou bacana não nesse sentido aí. Eu tô percebendo, assim, do que eu te conheço, você tá mais pra Apolo, assim, a beleza física, a pessoa, A assim... coisa do sol, né? Bom, eu sou um cara que gosta muito do ar livre, de estar ao sol, né? Apolo era o cara que carregava as carruagens do sol, né? Pô, a questão, assim, do comedimento e tal. Dionísio, que era o Baco dos romanos, não. Dionísio é o deus do vinho, do teatro, da festa, das orgias. Da lira, né? Se não me engano, o instrumento musical da festa, né? Esses símbolos bem festeiros, assim. O Baco é o da barriguinha saliente, né? É o deus da diversão. Exato. E aí, como a gente sabe, né? A gente já falou isso aqui em vários momentos do resenha, a religião cristã, ela começou a se expandir. Então a gente tá falando aqui de festas pagãs, Pera, muito homem, populares. tu já quer falar do cristianismo? A gente nem vai falar lá do Baco, do barco que ia pela cidade. Pode falar, claro. Não, então, lá na Grécia Antiga, né, eles achavam que o casamento no caso Dionísio, né, que é o barco dos romanos, que Dionísio se casou com Ariadne e para festejar essa eterna lua de mel dos dois, eles iam de barco, passando pelas cidades ali, que margeavam, as cidades gregas que margeavam o Mediterrâneo, e lá esse barco passava pelas ruas da cidade, num momento de êxtase, de festa, um momento sagrado ali, de diversão, que todo mundo perdia a linha e ficava maluco, né? Era esse momento aí que teria dado início a essa procissão carnavalesca, né? E aí quando a gente pensa num barco cruzando a cidade sobre rodas, logo me vem na mente a ideia de carro alegórico, dos trios elétricos no Brasil também. Sim, exatamente. Antes de eu falar isso, é que você falou da mitologia, né? Não é o foco aqui, mas eu só queria mostrar esse livro aqui, que é muito interessante. Cadê? Tá pegando a luz aqui, ó. As 100 melhores histórias da mitologia. Então, da mitologia grega, no caso, então ele conta aí todas essas histórias, todas essas artimanhas dos deuses aí. Boa parte das histórias é algum deus enfurecido ou alguma traição que aconteceu. Mas você falou desse desfile dos barcos. É importante ressaltar que a etimologia da palavra carnaval, que é o assunto aqui, ela tem várias teorias. Tá? Não é uma coisa definitiva. A palavra carnaval veio exatamente disso. Então, uma das teorias é justamente que teria vindo de carros navales, que era essa procissão feita aí, com barcos que foram colocados rodas e a galera ia empurrando, né? Esse carro alegórico da antiguidade pode ter dado origem até à palavra carnaval também. Isso é bem interessante. Tem vários nomes, né, que podem ter feito surgir o nome carnaval. Um deles é esse daí. Cara, eu vi pelo menos 4 teorias, tá? Mas eu vou citar só 2 aqui para não confundir muito a nossa mente aqui. Uma outra teoria é que a palavra carnaval vem de carnavale, que é uma questão de despedida da carne. O que é o contrário do carnaval. O que é o contrário do carnaval, exatamente. Então, mas por quê? De onde surgiu essa ideia de, carne? A gente tá falando aqui de festa regada em vinho e orgias e desfile nas ruas, uma coisa muito... não sei, fugiu a palavra aqui, mas uma coisa muito extrovertida e de repente agora uma coisa mais controlada, de abandonar a carne, né, de não consumir a carne. Por quê? Como a gente estava falando, essas manifestações elas foram todas eram pagãs, né? E quando o cristianismo ele começa a ficar muito forte no Império Romano e se expandir por toda a Europa ali, começam-se a perseguir essas práticas que não eram cristãs. Né? Não, isso não é da Igreja Católica Apostólica Romana, não. Isso aí não pode ser feito. Então, se combatia essas manifestações que aconteciam todo ano, essas festas. Né? Inclusive, no Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, lá com Constantino, né? Vamos organizar a religião cristã. A partir de agora, foi esse Concílio de Nicéia. Uma das coisas que eles acertam é justamente, a partir de agora, aqui no Império Romano, não vai ter mais essas manifestações pagãs, não. Tá? Só que, obviamente, por ser uma coisa muito popular e já muito presente na cultura, né, a galera não deixou de fazer, tava simplesmente fazendo uma festa clandestina. Tá maluco, pô? Os caras quiseram botar o pé no carnaval? Pô, carnaval, velho. Não, e já era feriado lá pros romanos, nada funcionava, né? E tem uma coisa muito curiosa que é a inversão de valores, né? Na verdade é uma inversão social, né? Aquele lance de que o escravo se comportava como senhor, podia falar o que quisesse pro senhor, que depois estava tudo certo, né? E a gente ainda vê isso no carnaval até hoje, essa brincadeira, né? De se permitir inverter o seu papel social, a pessoa que você é, nesses
3 ou 4 dias ali de festividade. Até o conceito de fantasia nos dias de hoje é isso, né? Você se fantasiar de alguma coisa que você não é, né? E eu tenho até uma teoria do porquê que isso era tão... por que a galera gostava tanto disso, né? Nesse momento, nesses dias aí, eu posso me colocar no lugar daquele que me oprime ao longo do ano, né? Então é uma certa válvula de escape. Então, você tinha lá, como você vai falando, as classes sociais. Você tinha o servo, né, o escravo do Império Romano, você tinha lá os equestres, que era a nobreza romana, um oprimia o outro, né, de forma que um trabalhasse, etc. E em determinado momento do ano, aquele cara que foi oprimido, ele, não, agora eu vou fingir, né, vou pelo menos fingir que eu sou o que mando. Então isso era uma válvula de escape. Então isso pode ter funcionado até, teoria minha, até como uma forma de controle social, né? Já desde a antiguidade, né? Nessa questão da inversão de papéis aí, né? Na sociedade. E não acabou, como a gente está mostrando, né? Ficou alguns séculos eles fazendo essas manifestações sem a aprovação da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo sem que a Igreja Católica conseguisse acabar. Um cara que vai ter uma sacada, vai ter uma ideia muito inteligente, vamos colocar assim, foi o Papa Gregório, né? Gregório Magno, Gregório Grande. Porque em 590, eu já ia pular a história aqui, em 590, ele traz essa ideia de, já que a gente não consegue derrotar essas manifestações, essas festas pagãs, vamos assimilar isso à Igreja Católica, à religiosidade cristã, né? Então ele vai criar essa ideia de que, na verdade, o carnaval, essas festas, elas são o carnavale, né? O adeus à carne, o abandono da carne, porque a quarta-feira de cinzas começa a quaresma. A quaresma, dentro da religião católica, é um período de 47 dias, se não me engano, o valor exato são 47 dias, que antecedem a Páscoa, né? Para eles é um momento muito importante de toda a história de Jesus Cristo, né? Que é o profeta máximo e salvador deles. Então Gregório fala isso, cara, olha só, não, essas festas aí que vocês fazem, pode fazer, mas ela é uma festa cristã. Porque ela antecede esse período da quaresma, que é uma coisa cristã. Para você pedir perdão, para você viver ali esse momento de penitência, de sacrifício, você tem que pecar primeiro, pô. Você vai pedir perdão pelo quê? Você não pecar primeiro. Então tem que dar ali pelo menos uns dias pro pessoal cair na esbórnia mesmo, passar dos limites. Tem que ter um motivo, né, pra você se arrepender, pra pedir perdão, né? Tem que cometer o pecado. Vai se arrepender do quê, parceiro? Se arrepender, vai pedir perdão, vai ficar sacrifício. E é exatamente por isso que a terça-feira, né, antes da quarta de cinza, a terça-feira é conhecida ao redor do mundo como a terça-feira gorda. Por que gorda? Porque era justamente esse momento, era o ápice, mano. O Mar de Graça, né? Lá pros Estados Unidos. Exatamente. Em francês é o Mar de Graça. Em italiano é parecida a palavra, mas eu anotei aqui, ó. Marté de Grasso. Então, justamente, terça-feira gorda. É Marté de Grasso. Então, justamente esse momento ali de, cara, é o ápice. Porra, é tudo, consome tudo, porque a partir de amanhã são 47 dias sem carne. Tá maluco? Tá maluco. Mas não é só sem carne, né, cara? É aquele lance, assim, de buscar uma vida de sacrifício, né? Mais próxima da religiosidade. E tu tá ligado da micareta? Já foi alguma micareta? Micareta é a mesma coisa. Porque, assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Estado do Rio de Janeiro, e você é do estado de Goiás. Não, eu sou de Distrito Federal, né? Peraí. Distrito Federal, calma. É que sempre fala, não sei o quê, porque aqui no Goiás... mas no Rio de Janeiro eu chamo basicamente tudo de bloco, irmão. É na rua, tem música, tem bebida, tem corote, que inclusive podia ser um patrocínio do episódio hoje, eu já chamava de bloco. Entendeu? Bloco. Qual é a diferença do bloco pra micareta? Porra, irmão, realmente não sei. Pô, irmão, é porque esse lance de micareta é a pausa da quaresma, pô. Vem daí o nome, é a micareta. O pessoal que ficava enclausurado lá nos mosteiros, naquele jejum, aquela parada, penitência. Pô, lá pelo meio da quaresma, eles davam uma paradinha, se alimentavam assim normalmente. Ninguém de ferro. Revigorada. Pois é, aí depois voltava pra quaresma pra terminar. Então a palavra micareta, que virou sinônimo de carnaval fora de época, vem daí da Idade Média. O pessoal que fazia uma pausazinha ali na quaresma, porque, igual tu falou, ninguém é de ferro. Também não precisa, né, assim, daquela coisa. E aí a galera fazia a micareta ali pra dar uma aliviada. Pelo visto, eles provaram na prática que 47 dias só de penitência não funciona, né? Talvez 10, talvez 15, mas 47 não. Não, 47 tem que ter uma pausa no meio. Inclusive, eu queria chamar a atenção pro fato da data móvel do carnaval, né? Porque a gente percebe que todo ano muda.
A gente fica aguardando o calendário, porra, em que momento vai ser o carnaval? Por exemplo, agora está acontecendo em março. Ano passado, se me recordo bem, foi no finalzinho de fevereiro. Né? Então, é justamente por causa desse calendário cristão. Eu vou tentar, eu vou ter que ler, porque é muita informação isso aqui, para vocês verem como é complexo. Tá? Ele gira em torno do domingo de Páscoa, a data do carnaval, tá? Ele gira em torno do domingo de Páscoa, como eu falei. Tá? É a próxima lua cheia depois do equinócio de outono no hemisfério sul. Olha aí, que complicado. E aí, 7 domingos depois é a quarta-feira de cinzas. Tá? E aí, os 3 ou 4 dias anteriores à quarta-feira de cinzas é o período do carnaval. Então, pra vocês verem como é complexo e por isso que a data muda todo ano, né? E tem um lance do domingo de Páscoa, né? Que tem que ser entre 22 e 25 de abril. Isso, exatamente. Ele gira em torno desse outro feriado que também tem data móvel. É por isso que muda bastante. Eu acho que a gente associa carnaval a fevereiro, né? Eu acho que sim. Mesmo acho que a maioria, pelo menos aqui no Brasil, né? A maioria dos carnavais acontecem em fevereiro mesmo. Quando é em março, igual agora, que tá acontecendo, é no iniciozinho de março, né? E esse é o sentido que você falou do tirar a carne, né? Que é completamente diferente lá do carros navales dos gregos ou dos romanos. Sim, exatamente. Você vê, mas a palavra é parecida. Mas é muito maneiro que você vai se adaptando. Às vezes, as duas coisas estão envolvidas. A palavra não vem só do carros navales, nem só da carnoalha, nem só da saturnália, nem só do carnavale, né? Tudo isso foram elementos que juntaram. Pois é, Bruno, você ouviu falar da Ostara? Cara, eu li o termo, mas eu não fui a fundo do que significa essa celebração exatamente. Mano, é mais distante, assim, do carnaval, mas os povos bárbaros, né, que os romanos chamavam de bárbaros, principalmente ao norte ali, os povos que a gente chama de celtas, os povos nórdicos, eles tinham esses rituais de fertilidade ali do início da primavera, em honra aos deuses da fertilidade, né, com a intenção de agradar esses deuses para que a colheita fosse boa, aquelas paradas. E também tinha assim, umas festividades, né, que não tem a ver com esse lance do nosso carnaval, mas que são muito interessantes, né, porque aconteceu na mesma época, enquanto na Idade Média, né, se tinha essa associação a Roma, a Grécia, mas pelo hemisfério norte, o fim do inverno, início da primavera, ali na mesma época, eles também tinham um tipo de festividade nesse momento. Ali entre fevereiro e março, que seria fevereiro e março pra gente hoje em dia. E eram momentos em que muitas crianças eram concebidas, né? Porque era um momento ali de festejar a fertilidade. Até os dias de hoje, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Muitas crianças são concebidas no período do carnaval. Não deixa de ser uma... E não tem nada a ver com bebida. Não tem nada a ver com bebida, não. Tem a ver com agradar os deuses, tem a ver com homenagem, tem a ver com fertilidade, repovoar o mundo depois do inverno. Não tem nada a ver com bebida, não. Mas o coelho da Páscoa vem daí, dessa festa pagã da Ostara. Porque essa deusa da fertilidade, desses povos nórdicos, o primeiro sinal da primavera seria a lebre do gelo, um negócio assim, a lebre branca, aparecendo pelas florestas. E aí tem lá uma história mitológica que um pássaro doente teria sido transformado em lebre, por isso que essa lebre botava ovos, saca? É daí que vem o coelho da Páscoa. Eu tenho uma lenda aqui também que é interessante, porque essa festa, junto com o cristianismo, se espalhou pela Europa. Pela Europa, cebolinha! Me enrolei aqui, estou falando muito rápido. O dono da lua. Tem uma lenda aqui de 1162, tá? Então a gente tá falando do século XII aqui, que rolou uma guerra, uma disputa, um conflito entre a República Veneziana, na época não era Itália ainda, tinha várias repúblicas ali, a República Veneziana contra um patriarcado próximo lá, né? Uma espécie de sociedade menor ali, menos organizada. Eles foram vitoriosos, e aí nas ruas de Veneza ali, eles fizeram uma comemoração que parecia muito aquele triunfo militar romano. Por quê? Porque isso era uma cultura muito presente ainda, existente, né? Depois de uma vitória militar, o pessoal desfilava, né? Mostrando muitas vezes os derrotados em batalha, ou as pessoas escravizadas, né? As armas que eles conquistaram ali, então exibindo, era uma coisa muito exibicionista. E aí, nessa procissão aqui, desse momento, eles utilizaram fantasias, máscaras e muitas danças. Tá? Então esse elemento da máscara ele fica muito presente na cultura veneziana, que lá pra frente a gente vai ver que tem uma importância muito grande, né? E o conceito de dança aqui, como eu falei também, não era só uma marcha para exibir a vitória, não, era uma coisa alegre mesmo, uma dança, né? Mostrar.
Inclusive, tem até uma história escrita pelo Edgar Allan Poe, né, o autor que a gente sempre gosta de citar aqui, que é o Barril de Amontilado. É uma historinha curta, é um conto que se passa justamente no meio de uma dessas comemorações, tá? A história é de terror, é sombria e tudo mais, não tem nada a ver com essa coisa alegre do carnaval que a gente está mostrando, mas só para ressaltar que o Edgar Allan Poe, nosso querido autor, pega vários contextos históricos para fazer as suas narrativas, né? Bem interessante. Pô, e tem essa situação de que em cada lugar da Europa, o carnaval, ele é... Pô, valeu, vai ficar sacaneando o episódio todo agora. Eu acho que eu vou... Espera só tu errar também. Erra alguma coisa aí pra tu ver se eu não vou ficar... Felipe não tá aqui pra te zoar, eu vou ter que cumprir essa... É verdade, né? Se acumulou essa função aí. Acumulei. Cara, cada lugar vai ter uma característica diferente do carnaval, né? E aí que você falou aí que o de Veneza é esse lance do baile de máscaras, né? O pessoal bem vestido pra caramba de máscara e tal. E perde um pouco daquele aspecto popular, né? Já era uma coisa um pouco mais aristocrática, né? Os camponeses, os artesãos da cidade não tinham cada um armário de roupas, né? Antigamente. Hoje em dia que é comum, né? Qualquer um tem várias peças de roupa. Naquela época, quem tinha mais de uma roupa para usar, né? As mulheres que tinham mais de um vestido, né? Um vestido de cada coisa, isso era uma coisa mais aristocrática, mais da nobreza, né? E essa questão das formas de manifestação que você falou, cada lugar desenvolveu de uma forma, isso é muito maneiro, né? Porque aí a gente vai chegar, por exemplo, em Portugal, que eles vão ter a sua forma de festa, que já é diferente de Veneza, que é diferente da Grécia, que é diferente lá antigamente do Império Romano, né? E é carregado, em Portugal, é carregado de vários elementos de várias culturas, né? Portugal, apesar do cristianismo ter chegado lá bem cedo, eles passaram boa parte da história da Idade Média dominados pelos árabes, né? Naquela expansão árabe. Então, muito da cultura árabe, da cultura vindo lá do Oriente, se inseriu na história de Portugal, né? A gente tem um evento que era comemorado nessa época, que era o Nowruz. Eu não faço ideia de como se pronuncia, porque isso é persa. O Nowruz é o Ano Novo Persa, tá? E ele é uma data que comemora o início da primavera, como a gente está falando, né? Acabou o inverno ali. O fim do inverno e o início da primavera. Então, novamente, mais uma data comemorada por um povo que se insere nesse contexto do carnaval. E aí, em Portugal, você tinha várias brincadeiras que eles faziam nas ruas, né? Diferente, a gente falou lá do baile de máscaras. Em Lisboa, né? E nas cidades maiores, você tinha algumas brincadeiras, tipo traquenagem de Dia das Bruxas. O pessoal passava graxa na maçaneta para sacanear os outros, tacava coisa nos outros na rua, né? Mas sempre uma coisa muito popular nas ruas. E nas aldeias menores tinha até uma brincadeira curiosa chamada Serra Velha. Você faz ideia do que é isso? Não. É literalmente serrar uma velha, mas um boneco, né? Eles criavam um boneco de uma velha, normalmente era um boneco muito grande, um boneco que eles até usavam em desfile, e aí serravam a velha, uma boneca de madeira, né? Ou forrada com palha, e eles serravam essa velha e davam pedaços da velha para as pessoas. Era uma forma de sátira, era uma forma de sacanagem, brincadeira. Aí, sei lá, o cara que era careca da aldeia, eles davam o cabelo, né? Você rotou o cabelo da velha e dava pro cara porque ele não tinha cabelo, né? Então uma coisa assim, muito traquinas, né? Muito pra sacanear mesmo. O carnaval tem muito daquelas tradições de escárnio, né? Da Europa, que são... da Europa, pô. Que são chamadas de maneira genérica de charivari, né? Que era esses momentos em que pessoas da comunidade passavam por momentos de humilhação pública. Lá, culturalmente, tinha lá o seu sentido social, cultural, né? Psicológico também, de alguma forma. E aí o carnaval tem um pouco disso, né? Dessa questão do escárnio público, da humilhação pública. Momento... Eu tinha falado agora há pouco, né, que os valores eles acabam ficando transfigurados, né, é uma metamorfose dos papéis sociais. E tem esse lance também de um pouco de humilhação, às vezes até de auto-humilhação, né, no carnaval. Presente até hoje em algumas festas populares aqui do Brasil, que eu acho que a gente deve tocar nesse assunto já. Isso até quebra um estigma interessante que eu acho que a gente tem, principalmente ficar de filme, de achar que quanto mais pro passado, mais sérias as pessoas eram. Não sorriam, era sempre muito de rosto muito fechado, o mundo era mais hostil, então não tinha muito tempo para brincadeira. As crianças, né, se tornavam adultas muito cedo, com 15 anos, se casavam, constituíam família, trabalhavam já desde os 10 anos de idade. Então acho que exige essa ideia, esse estigma
de que antigamente as pessoas não brincavam, né? Não tinha esse momento de brincadeira, de festa, de alegria, e como a gente está vendo, não era bem assim, né? Brincadeiras que eram realmente traquinagem. Por exemplo, nesse contexto de Portugal que eu tô falando, não falei o nome da festa, a festa chamava Entrudo, tá? Justamente entrando na quaresma, tudo, né? Então, bem esse contexto católico aí. Mas tem registros de que as pessoas tacavam farinha nos outros na rua, né? Pegava farinha e passava na cara das pessoas. Areia também. Areia, o que tivesse a mão ali pra sacanear mesmo. Então, realmente, uma coisa muito, muito alegre, né? Muito festiva, diferente dessa ideia de que o pessoal era muito, muito fechado, muito, muito rigoroso, né? O mundo podia ser um pouco mais difícil de viver, mas com certeza a galera dava um jeito de brincar e se divertir também. Né? Pois é, e essas festas aí do Intrudo também aconteciam aqui no Brasil. Também tinha-se o hábito de fazer uns recipientezinhos de cera, né? Pra encher de água perfumada, até urina, pra sair tacando nas pessoas na rua, né? Se eu fosse acertado, acho que eu ia escolher o da água perfumada, né? Porra, receber uma bolada de urina é sacanagem. Mas isso é muito forte em alguns lugares hoje ainda no Brasil, esse lance de fazer essas cabacinhas assim de cera, ou de jogar água, né, nas pessoas. Sim. Isso que você tocou é muito importante, porque é justamente como essa ideia do carnaval chega no Brasil. Né? A gente já tem registros, já tem na historiografia registros, documentos falando que em 1553, a gente está falando de Brasil colônia, porra, capitanias hereditárias tinha praticamente, ainda eram praticamente só indígenas do Brasil, tinha meia dúzia de portugueses ali, né, colonizando, fazendo extração de pau-brasil, a gente tá falando de pau-brasil ainda. O Manuel? Os aí nomes, né, bem português. Júlio José? Manuel. Exatamente. Bem a Maria? Português. A Maria, né, e o Manuel. Em 1500... E o Manuel, exatamente. E então, até me desconcentrei. Dizem que tinha um Joaquim. Sim, então a gente tem registro nessa data, né? Uma coisa bem, início ali da colonização do Brasil, em Pernambuco. Já uma manifestação do Intrudo. E já com essa brincadeira que você falou. Inclusive, eu queria descrever como é que se faziam essas bolinhas. Elas eram chamadas de ou limõezinhos ou laranjinhas. Né? Ele pegava uma fruta, fazia ali uma capa de cera, né? Cera de abelha, a mesma cera que faz a vela. Eles fechavam em volta dela assim, deixava secar, depois fazia um corte, tirava a fruta lá de dentro, né? Aí colocava uma água, né? Uma água, como o Raul falou, odorizada ali, por isso que chamavam de água de cheiro, né? Ou alguma coisa fedorenta também, para sacanear os outros, e depois completavam com a cera. Então rolava uma verdadeira guerra com essas bolinhas. Né? As pessoas iam pra rua comemorando, não sei o quê, e um tacando essa bolinha no outro. Né? Essa bolinha de que quando a cera ela é frágil, quando batia se desfazia. Né? Tem inclusive alguns quadros representando essa época, e feitos nessa época, mostrando principalmente a participação dos escravizados africanos. Uma pintura, um quadro, numa rua, assim, aí, todas as pessoas representadas nessa pintura são afro-brasileiras, são escravizados e estão lá atacando. Né? Um tacando bolinha no outro. É um quadro do Jean-Baptiste Debré. Porra, não achei o nome do quadro ainda, cara, só o nome do autor. Cena de Carnaval, Debré. O nome do quadro é Cena de Carnaval. Tá? E aí, eu acho que é a imagem perfeita do que era o Carnaval, né? Ou o Intrudo ainda no Brasil colônia. O Debré, cara, se não me engano, ele é ali da missão francesa, né? Já pós-vinda da família real pro Brasil. E eu acho que essas tradições carnavalescas, elas ganharam esse incremento justamente com a presença do rei de Portugal aqui no Brasil, com a vinda da corte portuguesa, porque tem essa coisa da festa da elite, né? Da nobreza mesmo, da corte, as festas de salão, né, a moda veneziana, ali, aquela coisa chique, né, as festas nos salões. Esse lance do carnaval de rua, de jogar lá os limõezinhos lá com água na pessoa, é a coisa mais popular, né? O carnaval de pobre, digamos assim. Já foi uma nova forma de comemorar o carnaval que nasceu justamente no século XIX, com a vinda da corte portuguesa. Só para ressaltar aqui, em 1841, tá? A gente tá falando aqui de 30 anos da corte aqui no Brasil, o intrudo, essa brincadeira no carnaval, ela é banida, tá? Se torna é um crime, né? Mas ela é proibida, as pessoas não podem se manifestar dessa forma, porque é vista como uma prática violenta e popular, porque realmente eles tacavam as coisas. Mas quem que principalmente se incomodou com isso? Essa aristocracia que você falou. Por quê? Tem uma divisão muito grande da comemoração do carnaval no Brasil, tá? Uma divisão social muito grande. Você tem ali os escravos, com essa brincadeira na rua,
E você tem a galera mais abastada, os aristocratas, que se reuniam em casa. Né? Então eles convidavam os amigos, aquelas casas de antigamente, que a gente sabe, Brasil, Colônia, Brasil, Império, aquelas casas enormes, com muitas janelas. Você tinha a sala de estar, a sala de música, a sala de bater papo, você tinha infinitas salas para diversas ocasiões sociais, então você tinha muito espaço. As pessoas se reuniam, faziam um banquete, porque rico gosta de um banquete, né? E depois do banquete, os mais jovens atiravam essas mesmas bolinhas que os populares, só que era uma coisa mais assim, não, aqui ó, é o meu grupinho, é a minha panela aqui dentro de casa, né? E com o tempo, essa mesma aristocracia, eles importaram a questão do baile de máscaras que você falou. Né? Aquele baile de máscara veneziano, porra, isso é muito chique, isso é muito Europa, isso é muito elegante, né? Vamos trazer isso pro Brasil. Então, os teatros, as casas de teatro, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né, recebiam seus aristocratas. E aí, o que eles desenvolveram como hábito, como prática? Isso eu achei bem interessante, inclusive. Ao invés de cada um deles individualmente sair da sua casa e ir para o local onde ia ter o baile, onde ia ter a festa lá no hotel, eles todos iam para algum hotel, tá? Que não fosse o local do baile, e se fantasiavam lá. Aí colocavam suas máscaras, né, cheias de plumas, ou se fantasiavam como criaturas da mitologia europeia. Inclusive eu anotei alguns aqui, ó. Se fantasiavam de Colombina, Pierrot, Rei Momo, D'Artagnan, né, dos Três Mosqueteiros. Então você vê uma coisa bem europeia aqui, né? Mas a galera gostava. Então eles se vestiam com essas fantasias e iam juntos, essa grande massa de aristocratas de nobres, pelas ruas, né, para chegar até o local da festa. Então realizava essa procissão e de fato devia ser muito bonito, né? Tudo muito elegante ali, com muitas cores, muitos detalhes, e ia andando pela rua, né? Dá um pouco dessa ideia do desfile de carnaval, né? A gente está começando a ver os elementos aí que estão juntando para chegar no nosso desfile. Como é que se chamava assim o lugar que o pessoal se juntava? Era a concentração. É o lance do igual os blocos hoje, que tem o lugar de concentração do bloco, aí depois sai, né? Os nomes quase que são os mesmos. Mas, porra, eu acho massa a gente falar um pouquinho, assim, desse negócio da máscara e da fantasia no carnaval também. Porque tem a ver com esse momento de entusiasmo, de êxtase. E é um jeito de ninguém saber que é você e o que você tá fazendo também. Então você aproveita lá o carnaval e ninguém sabe que é você. Porque a ideia lá de Veneza de usar máscara era justamente essa, né? Que a nobreza conseguisse sair às ruas, não somente no carnaval, sem ninguém ver o que eles estavam fazendo. E não deixa de ser mais ou menos o sentido da fantasia também, né? Daquela fantasia que esconde ali a identidade da pessoa. Eu assisti um filme que nada tem a ver com carnaval, mas ele mostra muito bem isso aí que você está falando. Esse filme, eu já vou olhar o nome aqui que eu não lembro de cabeça. Esse filme, criaram uma máquina lá em que as pessoas trocam de... Eles não abordam o conceito de alma no filme, né? Mas a pessoa troca. Tipo assim, eu e você vamos na máquina, vai ligar a máquina, aí quando eu abro o olho, de repente eu tô no seu corpo e você tá no meu. Isso aí se eu fosse você. É esse o nome do filme? Isso aí é Tony Ramos e Glória Pires. Não, claro que não. Não, mas tudo bem, mas não é esse filme que eu tô falando, não. É um filme internacional. E aí eles se reúnem, um grupo de amigos se reúnem na véspera de um casamento, tipo a despedida do solteiro do cara, ou seja, tudo pra dar merda já, como vocês estão vendo. E aí são vários homens, várias mulheres, e o cara chega com essa máquina e fala, então vamos brincar. E aí, a partir do momento que cada um troca com o outro de forma aleatória, ninguém sabe quem é quem. Né? Você tá vendo uma pessoa, você tá vendo o corpo de uma pessoa, mas você não sabe quem tá ali dentro. Então se você tiver algum envolvimento com ela, no filme ele é bem sexual nesse sentido mesmo, né? Tá todo mundo... Né? E tem vários casais ali, o próprio cara, o principal, ele vai... É despedir o solteiro dele, vai se casar no dia seguinte e tal. Só que naquele momento ninguém sabe quem é ninguém, então não tem como dizer que isso é errado, que isso é pecado. Né? Então esse filme mostra muito bem isso aí que você falou. Meu irmão, o cara botou a máscara, ele pode fazer o que ele quiser, ou aquilo que ele já estava querendo fazer, mas devido às amarras sociais, devido à sua condição social, financeira, ele não podia fazer. E nesse momento aqui do carnaval ele pode, né? Falando um pouco mais, talvez, das tradições de carnaval mais recentes, né? Esse desfile, esse rolê começou no Rio de Janeiro, né? Isso aí que você estava falando. E sim, exatamente. No Nordeste, aqui pro Centro-Oeste, interior de Minas Gerais, sul do país, existem outras tradições diferentes, né? Que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também. Porque quando a gente pensa em Recife, por exemplo, no carnaval, logo a gente lembra do frevo e do bonecão de Olinda, né? Quer ver outro, por exemplo? Lá na Bahia.
Não tem as baianas, com aquela roupa típica, né? O chapéu, que eram né? Homenagem a lavadeiras, diversos trabalhadores e tudo mais. Então é bem específico da Bahia também, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é foda, cara. Eu sou carioca, eu sempre vou puxar a sardinha um pouco pro Rio de Janeiro. Eu acho que pro Rio de Janeiro, ele centralizou um pouco de todas essas culturas, porque durante muito tempo foi a capital do Brasil. Então todo mundo ia pra lá e levava um pouquinho da sua cultura. Opinião minha. E aí eu acho que o carnaval representa, no Rio de Janeiro, representa bastante das outras culturas, né? E falando do Rio de Janeiro, tem uma questão interessante aqui, pra gente entrar na questão da música, né? Que a música é importantíssima pro carnaval. O samba, 1880, né? O samba, é isso, perfeitamente. Em 1885, essa aristocracia que a gente tava falando aqui, eles queriam fazer de novo esse negócio aí. Porra, vamos se reunir num hotel, que nesse caso aqui foi um hotel na Praça 15, tá? Então perto lá do Paço Imperial. E eles vão desfilar até o Teatro São Pedro de Alcântara, tá? Esse foi o primeiro cordão, olha aí, cordão que se tem registro da história. Por que cordão? Porque como essa aristocracia estava preocupada com os populares brincando, jogando bolinha, jogando água, jogando farinha, jogando areia, não sei o quê, eles solicitaram o apoio da polícia e do exército. Então foi feito um cordão, olha aí, um cordão de isolamento para que esses aristocratas, esse pessoal fantasiado, desfilasse sem ser importunado, sem sujar as suas belíssimas fantasias. Né? Então a ideia de cordão vem justamente daí. Né? Esses grupos depois eles vão receber até outros nomes, vão evoluir, vai se chamar rancho carnavalesco, grupo carnavalesco, também tem vários nomes assim para identificar esses pequenos grupos que desfilavam. Né? E no início, até por conta dessa participação militar, a música que era tocada para o desfile ou para aquele momento ali eram músicas principalmente marchinhas militares, principalmente portuguesas, entendeu? Não tinha essa ideia ainda do samba. Isso vai surgir somente no século XX com uma mulher chamada Chiquinha Gonzaga. Essa mulher, ela escreveu a primeira música, ela compôs a primeira música que era específica para o carnaval. Então até esse momento, as pessoas iam, brincavam de carnaval ali e tocavam músicas que já existiam. Ela criou a primeira música. Essa música é o hit do carnaval. A Chiquinha Gonzaga foi lá e fez a música famosíssima que toca até hoje em qualquer desfile de escola de samba, a música O Abre Alas. Pô, todo mundo conhece O Abre Alas que eu quero passar. Pô, eu acho que é o símbolo. É o símbolo da música do carnaval e é também a música mais antiga. O próprio samba estava ainda nesse processo de formação, né, nesse início aí do século XX, né, na época da Chiquinha Gonzaga. É curioso, porque quando a gente pensa hoje em música de carnaval, se a gente pensar na Bahia, a gente vai pensar em axé, né, muitas vezes. Isso. A gente pensa lá no Recife, é o frevo. Olodum também, né? Tem o frevo, aí tem o Olodum. Eu acho que o samba ele é muito pontual no Rio de Janeiro, né? E é verdade, São Paulo, né, também. E tem a ver com cultura porque popular, São Paulo né? imita tudo que o carioca faz, né? Ih, rapaz, vamos deixar claro aqui. Eles imitam tudo que a rede faz. Algum paulista já te fez algum mal? Não, tô só botando pilha, pô. Caraca, tenho grandes amigos paulistas, poxa. Nenhum deles já não, eu gosto de paulista, tem até amigo que é paulista. Tá bom. E o lance da escola de samba, velho? De onde é que vem isso? Ela começou a ideia de escola de samba. Ela começa a nascer nesse momento da Chiquinha Gonzaga. Por quê? Ela criou essa música especificamente para um grupo, tá? Que é um rancho, eu não falei que o nome mudou para rancho carnavalesco chamado Rosa de Ouro. Então era um grupo de amigos ali, de conhecidos, que tinham a sua percussão, faziam a sua música e se identificavam como Rosa de Ouro. Até na letra da música ela fala, Rosa de Ouro vai ganhar. Vai ganhar o quê? Não sei, mas ia ganhar. Abre alas, Rosa de Ouro vai ganhar, meu irmão. Era uma coisa de exaltação daquele grupo ali. Ela criou para esse grupo, vamos exaltar esse grupo. Esses músicos, foi muito interessante, porque eles introduziram os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro. Até então é uma coisa muito de percussão, por causa das marchinhas militares, né, que eu mencionei aqui. Né? Então eles colocam isso. Eles criam a ideia do casal mestre-sala e porta-bandeira. Por quê? Porque cada grupo, esse é o primeiro grupo, um dos primeiros grupos, né, o rancho carnavalesco, você já tinha outros nascendo ali, e cada um ostentava um estandarte, né, uma espécie de bandeirão com seu símbolo, com a sua insígnia, e aí esse grupo Rosa de Ouro, eles introduzem essa ideia do casal. Então naquela época o homem era o porta-estandarte, né, e revezava com a mulher. Hoje em dia a gente sabe, nos desfiles é somente a mulher e o homem é o mestre de sala. Naquela época, a galera, como era uma coisa ainda
nascente ali, os populares eles se infiltravam nos grupos ali e tentavam roubar o estandarte do outro grupo, né? Uma forma de disputa ali. Então quem era colocado? Colocava-se um homem que fazia o papel de baliza. Não sei se vocês já ouviram falar, o baliza era normalmente um mestre de capoeira. Porra, isso é uma coisa muito brasileira. Era um mestre de capoeira que usava normalmente um leque para esconder uma navalha. Porra, isso é muito maneiro, isso é muito Brasil, isso é muito Rio de Janeiro também. Então, se alguém tentasse roubar o seu estandarte, você já tinha um cara ali girando capoeira, né, dando seu chute, dando suas meia-luas pra defender. Isso é muito maneiro. O que seria o carnaval sem a confusão, a briga generalizada? Que seria? Inclusive, onde é que é? É na Bahia, né? Em Salvador, que tem aquela porradaria generalizada lá. Tu que tá dizendo, pra mim o Carnaval de Salvador deve ser o maior e melhor do Brasil. Cara, deve ser incrível, cara. Tu já arrumou treta com os paulistas, agora tu tá arrumando treta com o pessoal de Salvador, bicho? Tá maluco? Eu acho que eu usei uma expressão equivocada, né? Porradaria generalizada, com certeza vai ter um ouvinte que vai falar, opa. Porradaria generalizada não. É tudo muito bem organizado, tá? É tudo muito bem setorizado ali, as pessoas... Mas realmente tem, mas tu vai ver vídeo... Galera, uma sonzeira batendo, o pessoal tudo gingando assim, né, como se fosse lutar. Cara, mas é uma forma de manifestação cultural, isso é foda, é tão foda quanto qualquer outra. Pois é. Isso é muito maneiro. Ô Bruno, mas pra gente não sair aqui do lance da escola de samba, parece que a origem remete aí a esses grupos, né, que você vinha falando, que às vezes eram grupos que representavam ruas, né, ou setores, ou mesmo ligados a pessoas especificamente, bairros, sei lá. Exatamente. E o nome escola, cara, na sua leitura aí, tu achou de onde é que vem o termo escola de samba? Sim, achei sim. Ele é especificamente em 1928, tá? Porque teve uma galera que ficou insatisfeita com o seu grupo, né, e eles se separam, e eles querem um líder desse pessoal que se separa, ele fala assim, cara, a gente tem que profissionalizar isso que a gente faz. O samba ele já estava muito forte. Isso agora não é mais um rancho carnavalesco. Não é um grupo carnavalesco. Aqui agora a gente quer ensinar. Ou seja, vai se tornar uma escola. Uma escola do samba. Uma escola de samba. Isso foi em 1928 que aconteceu. Foi o primeiro grupo. Eles queriam que é uma coisa acadêmica. Olha aí, a palavra acadêmica também é muito presente. Né? Acadêmicos do Salgueiro, não sei o que, acadêmico. É uma palavra muito vinculada à escola, né? E o primeiro grupo, né, a primeira escola de samba que na verdade foi fundada, o primeiro que foi esse de 1928, foi a escola de samba Deixa Falar. Tá? Esse era o nome. Posteriormente ela vai mudar de nome, vai evoluir, mas tinha um outro grupo que era muito, muito interessante, era o conjunto Oswaldo Cruz. Tá? Como conjunto, ele foi fundado em 1923 na Estrada da Portela. Tá? Em 1930, seguindo aí o exemplo dessa escola que eu falei, a escola Deixa Falar, eles passam a se considerar, se intitular como escola de samba. Né? E eles mudam de nome, eles mudam para o nome... eles mudam de nome 3 vezes. Eu não me recordo o primeiro. Eles criam um nome, alguma coisa do brilho, alguma coisa da... realmente eu não recordo, mas depois eles mudam para Vai Como Pode. O nome da escola de samba era Vai Como Pode. E aí em 1935... né, já existiu uma certa organização ali entre as escolas de samba e falou, porra, esse nome aí não tá maneiro, cara, escolhe outro. Não colou. E aí eles não colou, ficou ruim, tá ruim isso aí. E aí eles mudaram de nome e colocaram no nome da sua escola de samba a estrada lá em Oswaldo Cruz, onde tinha a sede deles. Por isso que se chama hoje Grêmio Recreativo Escola de Samba da Portela. Tradição, Estrada da Portela. Pô, eu vi Portela é a escola de samba mais antiga que se tem registro. Eu vi um entendimento, assim, que pode ter também a associação de que os mestres do samba, né, aqueles sambistas antigos e tal, que eram músicos muito bons, né, muito respeitados nas suas comunidades, que tinham esse título de mestre, eram vistos como professores do samba, né, e também tem essa associação à questão de escola, quando essas comunidades esses grupos tinham vários desses sambistas. E tem, cara, você já ouviu falar no pau elétrico? Já ouvi falar no trio elétrico. Pau elétrico eu espero jamais conhecer. O que é isso aí de pau elétrico aí? Cara, não dá pra falar de carnaval do Brasil sem falar de Dodô e Osmar e do trio elétrico. Você acertou aí na sua associação. Você sabia que foi Dom Baiano que inventaram a guitarra elétrica?
Olha aí. Meu amigo, o Les Paul é o caramba, quem inventou a guitarra elétrica foi brasileiro. E quem disser o contrário, eu digo que tá errado. Mas tudo que o brasileiro cria, vem um americano, vem um europeu, né, pra falar que foi ele que inventou. Igual o avião, mas a gente fala isso em outro momento aí. Mano, os caras tiveram a ideia de levar o carnaval do salão pra rua, pô. Então eles botaram isso num carro, em cima de um carro, ligaram os instrumentos e saíram tocando. E aí a guitarra elétrica é o lance de você botar um microfone no violão, porque era difícil de escutar ali na rua, né? Ainda era um violão acústico e eles colocavam o microfone pertinho assim. E aí eles perceberam que a caixa acústica não tinha mais tanto sentido, né? Já que microfonou, aí era basicamente uma tória de madeira com as cordas e a captação. Bem diferente do que é a guitarra hoje em dia, mas a guitarra baiana existe até hoje e divide aí, né, a invenção do instrumento lá com os americanos. Mas aconteceu ali na mesma época, na década de 50, e é daí que tem origem o trio elétrico da Bahia, né? É com Dodô e Osmar, parceiro. Inclusive, eu tenho um primo que ele é músico, ele é profissionalmente músico, e o violão favorito dele lá é um violão que ele é todo vazado. Tem só o contorno, né, daquele corpinho do violão, assim, com uma haste de aço, assim. Você consegue passar a mão por dentro dele, aí onde seria a caixa acústica. Aí você tem no centro a haste com as cordas, justamente porque não faz mais sentido a caixa acústica, né? Hoje qualquer instrumento pode ser... qualquer instrumento elétrico vai ser colocado num amplificador ali, numa caixa de som e não precisa, né? Eu sempre achei esse violão dele interessantíssimo. Tem muito eu não quero entrar nesse assunto, não. Mas a captação, ela é parte, né, do som. A madeira também influencia muito, apesar de ser madeira maciça, né, que forma as guitarras elétricas hoje em dia. Ou mesmo os violões acústicos, né? A madeira, a ressonância ali da densidade da madeira, ela influencia assim no som. E aí foi se experimentando, né, na construção de instrumentos até chegar no que se tem hoje. Mas é muito diferente, né, do que era lá nos anos 50, com certeza. E aí, essas escolas, né? A gente falou do nascimento das escolas aqui. E o nascimento da competição? Da disputa entre elas. Isso é muito maneiro também. Porque um ano depois de criar essa primeira escola que eu falei aqui em 28, a escola Deixa Falar, um ano depois já, então, uma coisa imediata, a galera curtiu a ideia, né? Já acontece um concurso entre as 3 primeiras escolas que passaram a existir aqui no Rio de Janeiro. A Estação Primeira de Mangueira, esse nome inclusive era porque tinham acabado de construir a estação de trem que chegava na Mangueira, e era a primeira estação que ligava o subúrbio ao centro da cidade, alguma coisa assim, mas era a primeira estação, né? Estação Primeira de Mangueira, a escola Estácio de Sá e a escola de Oswaldo Cruz aí que eu falei, que depois se torna a Portela, né? Apesar de essa competição ter acontecido logo antes, aqui por década de 30, não existe uma data oficial do primeiro concurso de escola de samba. Alguns vão falar que os grupos já disputavam entre si desde lá de 1923, outros vão falar que é somente a partir de 1930, outros vão falar que é somente a partir de 1935. Tá? Então os próprios historiadores eles não entram num consenso qual foi o primeiro oficial. Né? E eu acho isso muito maneiro, porque o carnaval ele não teve um estalo da noite pro dia assim, porra, agora existe o carnaval. Não, ele foi se adaptando, ele foi evoluindo. Né? Isso é muito foda. Então não tem como você dizer qual foi o primeiro. Pô, não sei, tá ligado? Desde lá de trás, porra. Não tem como falar qual foi o primeiro, né? Pessoas foram fazendo e aconteceu, né, cara? Foram fazendo acontecendo. E aí, como você falou, a história do carnaval tá muito ligada à história do samba também. Eu acho que não é o caso hoje, aqui a gente pode falar em algum outro momento específico sobre a história do samba, né? Mas você vai percebendo essa evolução e a criação de sambas enredo. Né? Você tinha nessa época sambas enredo que eram para homenagear a escola, eram assim uma música, uma letra mais simples, vamos colocar assim, sem muita crítica social, né? Que era só, a minha escola é mais bonita, a minha escola vai ganhar, uma coisa nesse aspecto. E você já tinha em sambas enredos que reverenciavam uma cultura que não era tão conhecida ou tão propagada no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Uma cultura africana, né, uma cultura das religiões de matriz africana. Isso é muito bonito, você começa a ver essa evolução das escolas e dos sambas enredo, né? E aí anualmente, desde essa época que você tinha a disputa, né? A competição, o concurso entre as escolas de samba. E sem falar que o carnaval brasileiro é o maior do mundo e é um dos exemplos de coisa que não foi o brasileiro que criou exatamente, mas que melhorou e fez muito melhor do que o pessoal faz por aí. O carnaval, como acontece no Brasil, só tem no Brasil. É isso que ele tá mostrando. Eu acho que o resumo da ópera é justamente isso. Em cada lugar do mundo
você vai ter a galera tendo o seu carnavale, né? Mas o do Brasil, irmão, só tem no Brasil. Com os elementos brasileiros, obviamente, só no Brasil, né? A gente já falou aqui no Resenha Épica também como até a cultura dos bicheiros, né, começa a se misturar com o carnaval, mas não é o foco hoje. Quem tiver curiosidade e quiser saber o que bicheiro, o que o jogo do bicho tem a ver com o carnaval, vai ouvir o nosso episódio lá do por que o jogo do bicho é proibido, né? Nem recordo direito o nome do episódio, mas é um episódio sobre... É o lance financeiro, né, cara? O carnaval, ele é um momento muito importante para financeiramente, para o turismo, é uma data que também tem o seu aspecto econômico, né? Tornou-se uma data muito comercial, exatamente. Mas, apesar desse lado comercial que a gente está falando, eu queria falar um pouquinho, queria ressaltar esse resgate de culturas, tá? Que a gente está mostrando. Cara, o Brasil... Qual é a definição do brasileiro, cara? O que é o Brasil, o brasileiro? Pô, ele é uma mistura de vários elementos. Uma mistura de várias culturas que foram vindo aqui para o nosso país, né? A gente tem aqui os povos originários, a gente teve o povo escravizado trazido da África, a gente tem europeus, a gente tem, né, diversos locais da Europa, diversos locais do mundo vindo para cá, e toda essa assimilação de culturas é o que torna o brasileiro hoje. Mas tem algumas culturas, religiões, né, identidades que não são tão representadas quanto outras, né? E aí aqui eu queria mostrar alguns sambas enredo. Não vou cantar, tá? Só vou ler algumas letras mencionadas. Não vai cantar não é o meu cantar não é o meu forte hoje aqui. Não vou dar palhinha de cantor de samba, porra. Tá errado. Mas eu queria fazer um contraste aqui. A gente tem um samba enredo de 1936 da Estação Primeira de Mangueira chamado Não Quero Mais Amar Ninguém. Né? E a música diz: não quero mais amar ninguém, não fui feliz, o destino não quis, o meu primeiro amor morreu como uma flor. Tá? Então uma coisa assim relativamente simples, né? Uma música que fala sobre amor, né? Uma coisa sem muita crítica social. Em 1964, a Portela, a escola de samba mais antiga, ela ganhou o concurso entre as escolas de samba com o samba enredo que falava sobre o segundo casamento de Dom Pedro I. Tipo assim, porra, pegou um contexto histórico lá do Brasil Império, não sei o que. Tem problema? Não tô falando que tem problema, mas você vê, poxa, é uma história que todo mundo já conhece. A história de Dom Pedro, a história do imperador do Brasil, todo mundo conhece. Né? E aí, por outro lado, você vê, cara, isso eu acho uma coisa linda, tá? Eu queria trazer ênfase para isso mesmo, uma coisa linda, como o carnaval traz a representatividade dessas identidades que não se falam tanto, né? Por exemplo, ano passado, a Viradouro foi a campeã com o samba enredo Arroboboi Gangback. Tá? Obviamente não é uma palavra comum aqui na nossa língua portuguesa, e o enredo desse samba conta a força da mulher negra e a tradição das sacerdotisas voodoos. Porra, aqui no Brasil, quem sabe esse tipo de assunto? Quem manifesta esse tipo de conteúdo? História marginal, parceiro, isso aí. Exatamente, é colocado como uma história marginal, uma história à parte, né? Já não se fala, e quem fala ainda é visto. Ih, esse cara mexe com esse tipo de coisa. Não, então existe um preconceito muito enraizado, né? Enraizado. Uma parte dessa música diz o seguinte, do samba enredo: um levante à liberdade, divindade em Daomé, já sangrou um oceano para o seu rito incorporar. Num Brasil mais africano, outra areia, mesmo mar. Porra, olha que maneiro, cara. Bonito, cara. Tá mostrando que o Brasil... É bonito, né? Isso é bonito pra caramba. Mostrando que o Brasil... é outra areia, mas é o mesmo mar, ou seja, Brasil e África. Porra, vamos resgatar essa cultura africana que foi tão apagada. Né? Porra, isso é muito interessante. Tem um outro aqui, ó, 2022. Amigo, isso aí é o samba, parceiro. Essa capacidade de falar dos assuntos mais difíceis, de coisas espinhosas, de uma maneira poética e muito bela, né? O samba fica muito bonito. É emocionante, cara. O desfile de carnaval, aquela coisa belíssima, mostrando um assunto, né? Botando em pauta um assunto que não é falado. Cara, isso é muito bacana. Vou citar um outro, eu vou mostrar um outro aqui, que já mostra a questão da religiosidade. Né? Em 2022, a Grande Rio veio com o samba enredo Fala Majeté, as 7 chaves de Exu. Porra, quem é Exu? Se não uma das principais divindades de algumas religiões de matriz africana. Né? Porra, traz à tona. Né? Teria problema fazer um samba enredo falando da igreja cristã, da igreja católica? Não tem problema nenhum, não é isso que eu tô falando. Mas isso já é algo que todo mundo conhece. Né? Já é um elemento da nossa cultura que é muito comum. Né? 2020, Viradouro de Alma Lavada, né? Fala das ganhadeiras do Itapuã, que era um grupo musical que nasceu a partir das crenças, danças e cantos das lavadeiras do litoral da Bahia. Né? Então, novamente, uma cultura que é bem interessante de ser mostrada. E também, não só as culturas africanas, mas também a cultura indígena. Também muito forte, muito presente. Por exemplo, ano passado,
no desfile, o Salgueiro ele veio com samba enredo Rutucara, que na língua Yanomami significa terra-floresta. Porra, vamos lá, vamos ser sinceros, cara. Antes desse desfile e das notícias lá da mídia, que tava tendo uma situação de crise lá no norte do Brasil, quem já tinha ouvido falar no povo Yanomami? Quem já tinha falado nesse povo originário do Brasil? Não, ok, mas você tem noção de que você é uma exceção, você não é a regra. Você é um educador. Entendeu? Eu acho que a grande massa do brasileiro não. Yanomami não sei o que é isso, não. Entendeu? Então, poxa, não é legal colocar isso em pauta? Muito um foda, assunto que é importante. Isso é muito foda, né? E aí eu queria, pra finalizar aqui, homenagear a fala recente do Milton Cunha. Um cara muito famoso, carnavalesco aí, tá sempre muito presente no desfile, sempre com um discurso muito, muito bacana, em que ele fala justamente sobre isso. Sobre as falas racistas contra o carnaval. O carnaval é uma coisa muito presente no Brasil, mas tem acontecido algumas manifestações contrárias, no sentido de, carnaval é só macumba, carnaval é só religião de matriz africana, carnaval é só isso, só aquilo. E ele fala, cara, mas olha só, mas o carnaval é isso. Porque o Brasil é isso, pô. O Brasil é uma mistura de todos esses elementos. Como é que a gente vai deixar de falar disso? Isso é a nossa cultura, é a nossa história, né? Então eu queria ressaltar essa fala do Milton Cunha, porque ele foi muito feliz e muito preciso nisso aí que ele falou, cara. O carnaval do Brasil é a cara do Brasil e do brasileiro aqui, né? Brabo. Pô, pra gente então finalizar da melhor maneira possível, vou estar aqui fazendo a leitura de alguns feedbacks, de algumas mensagens que a galera que segue a gente costuma deixar. O Igor Dias disse o seguinte... Grande amigo. Estava tudo indo bem até falarem... Eu acho que ele quis falar do Mickey da Disney. Ainda bem que não falaram do Pateta. Cara, qual é esse episódio, mano? Foi o episódio da crise de 29, né? Em que eu ataquei os Estados Unidos. Falei, não, os Estados Unidos é muito bacana porque tem a Disney, tem o Mickey, né? Mas não vamos se enganar, não. A fortuna dos Estados Unidos é feita dessa forma. Quem tiver curiosidade pra saber o que eu tô falando, vai ouvir lá no nosso episódio. Ficou massa, né, cara, da crise de 29. Ficou muito bom, cara. Tem um comentário também do Jonas Tavares, que deixou o seguinte: o capitalismo é o pior sistema econômico, exceto todos os outros. Ele tá querendo gerar polêmica, mas todas as opiniões são sempre muito respeitadas, mas porque a gente troca uma ideia aí. E aí, também o Thomas Guimarães, que sempre tá presente, né, cara, nos nossos episódios. É teu amigo também, Bruno? É claro que ele é meu amigo, só não conheço ele pessoalmente. Abraço, Thomas. Tá certíssimo, Bruno Campos. Não dá pra defender os Estados Unidos. Foram 3 comentários sobre o último episódio aí da crise de 1929. Muito bom. Pessoal, um ótimo carnaval pra vocês, né? Quem vai ficar em casa assistindo, curte com a família. Quem vai sair pra rua, não esquece que se for dirigir, não beba. Vamos curtir o carnaval sem muitos excessos, para não ter problema. O caramba, não, porra nenhuma, excesso. Ficar maluco, parceiro. Tá bom, excesso sem violência. Vamos colocar assim, né? Assim, vamos respeitar o amiguinho, vamos respeitar a mulherada no bloco aí, na festa. Eu sei que o pessoal bebe e fica meio eufórico aí, mas vamos ter consciência, beleza? Eu quero o Dionísio sorrindo no Olimpo. Olha aí, tá o diabinho e o anjinho falando aqui. Beleza, pessoal? Um ótimo carnaval pra vocês. Não esquece de se inscrever aí no YouTube e deixar um comentário, conversa com a gente, ou manda um direct pra gente lá no Instagram, @resenhaépica. Deixa um comentário no Spotify, tá? Faz esse contato com a gente pra gente saber do que vocês querem ouvir. Deixa aí sugestão de episódio, algum assunto, algum filme que vocês viram que acharam interessante. A gente faz um episódio aqui especialmente pra vocês. Beleza, pessoal? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. Abraço, pessoal. Valeu! Participante da festa, pô, lá das orgias. É mesmo? Caraca. Então não, eu não sou bacana não nesse sentido aí. Eu tenho amor à vida e minha esposa jamais vai aceitar que eu faça uma piada desse tipo aí. Não sou um cara bacana. Oxe, pode estar lá.